Vamos abaixar as cabeças, vamos orar. Senhor, nos colocamos na Tua presença para apresentar a nossa pobreza de coração, nossa pobreza de espiritualidade, a nossa dificuldade de orar. Pedimos uma bênção para o Senhor nos transformar em pessoas de oração, de intercessão, que nós possamos crescer. Nós não estamos imaginando o que conseguiremos fazer porque somos ótimos e determinados, mas nós estamos contando com o Teu amor, com a Tua graça, para que nós melhoremos a nossa vida de oração, aprendendo a orar à luz das Escrituras. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Oração na Bíblia está relacionada à vida da pessoa com Deus, períodos de humilhação. Períodos de humilhação são nada mais, nada menos que períodos de arrependimento de pecado. Hoje, no meio evangélico, a gente não percebe muito que vida de oração está tão ligada à vida santa e nem mesmo ligado ao arrependimento de pecados. Desenvolvemos fórmulas de sucesso, de repetições, e nem sempre oramos à luz das Escrituras, nem sempre percebemos oração à luz das Escrituras. Resposta de oração, que pode ser uma resposta espetacular, muito além do que nós estamos pedindo, está relacionado com uma vida de temente a Deus e períodos separados para humilhar, e humilhar é pedir perdão de pecados. Nós vamos aprender a orar com Daniel, que é um dos intercessores da Bíblia, mas nos mesmos termos eu poderia falar de Moisés, de Neemias, de Esther, de vários salmistas, exatamente nos mesmos termos, mas vamos nos concentrar somente num exemplo de Daniel. Como resposta de oração tem a ver com temer a Deus, deixa eu falar um pouquinho da vida de Daniel. Como o profeta Jeremias vinha falando em torno de uns 20 anos, a Babilônia viria e levaria Judá para o cativeiro. Só que Daniel era um bebezinho quando ele começou a pregar, mas quando Daniel tinha mais ou menos de 15 a 20 anos, no terceiro ano do rei Jeoaquim. Vai ter um Joaquim também, então presta atenção, Jeoaquim. No terceiro ano de Jeoaquim, o segundo filho de Josias, a Babilônia chegou com seus exércitos poderosos. Judá não podia fazer nada, só tinha que se entregar. E os grandes impérios, ao cercar os pequenos reinos, obrigavam a se entregarem e aí tomavam algumas medidas. Pegava todo o ouro e a prata, neste caso, todo o ouro e a prata do templo. E ele também pegou todos os filhos dos ricos e também os príncipes, e levou para a Babilônia. Perceba que é uma escravidão diferenciada, porque ele chega na Babilônia e é colocado numa escola por 3 anos, para aprender a língua da Babilônia, os avanços da Babilônia, para se tornar um dos sábios da Babilônia, posteriormente um dos conselheiros, posteriormente um dos governadores. E lá foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, talvez com 15 anos de idade, talvez com 20. Talvez virou um sábio, muito jovenzinho, que jovenzinho temia Deus. 8 anos de Joaquim se passaram, aí veio 3 meses de Joaquim. Joaquim é filho de Jeoaquim, reinou somente 3 meses, porque a paciência da Babilônia acabou. Joaquim tinha parado de pagar os impostos, o filho dele também não pagava. Lá voltou a Babilônia, mas agora o imperador veio pessoalmente, o imperador Nabucodonosor. O reinozinho de Judá não dava para encarar, se rendeu mais uma vez. Mais uma vez a Babilônia pegou todo o ouro e a prata do templo, só que agora levou toda a mão de obra especializada, levou ferreiros, levou pedreiros, levou artífices, levou 7.000 soldados dos mais valentes, levou a família real até sem ódio, levou Joaquim e toda a sua família, levou os nobres, os príncipes, mais uma vez sem aquele ódio todo.
Mais uma vez, uma escravidão diferenciada. A partir desse momento, Nabucodonosor coloca o terceiro filho de Josias no trono, Zedequias. Zedequias que governa esses últimos anos de Jeremias, dos últimos 40 anos de ministério, 11 anos de ministério de Jeremias, com muita maldade, muita perseguição, andando nos caminhos de Manassés e completamente maluco, não ouvindo a voz de Deus, mas de jeito nenhum, ouvindo a voz dos falsos profetas. E Jeremias dizia: pega a sacolinha, se entrega agora, vão todo mundo para a Babilônia. É melhor você ser escravo em Nova York do que você ser dentista aí não sei aonde. Pega a sacolinha, vão embora. Lá Deus vai abençoá-los. Mas se vocês enfrentarem a Babilônia, vocês vão ser completamente destruídos. Mais uma vez, enfrentaram a Babilônia, e a Babilônia voltou 11 anos e 4 meses depois, com muita ira, para destruir completamente Jerusalém. Não ficou nada em pé, para queimar tudo, para destruir o templo, para pegar pela terceira vez todo o ouro e toda a prata, todos os objetos de ouro e prata que estava ali no templo. 8 anos de Joaquim, 3 meses de Joaquim, 11 anos e 4 meses de Zedequias. Daniel estava 19 anos e 7 meses na Babilônia, quando Jerusalém veio ao chão. Já era governador, já era conselheiro, já era homem de oração, já era consagrado, já orava 3 vezes ao dia, já temia bastante o Senhor, e Judá foi se destruindo cada vez mais, porque não ouvia a palavra do Senhor. Tendo Jerusalém caído no chão, lá continuou Daniel servindo a Deus. Continuou sendo um homem de oração, e mais 50 anos se passaram. Daniel viveu os 70 anos de cativeiro. Na verdade, na Bíblia a gente consegue perceber que ele vai até 73 anos, aí não tem mais informação, e ele morre lá na Babilônia. No ano que os judeus iam receber autorização para voltar, ele tinha 70 anos de Babilônia. Se ele saiu com 15 anos, ele tinha 85 anos de idade. Se ele saiu com 20 anos, ele tinha 90 anos de idade. Nós estamos falando da intercessão de um idoso, que nos dias de hoje a cultura faz condicionar que vai cuidar só do jardim, que pode cuidar, que vai cuidar só da horta, que pode cuidar, que vai olhar só dos netos, e pode olhar, mas se andar com Deus, pode abalar céu e terra com oração, porque assim era com Daniel, 85 anos ou 90, ele foi orar. Como era o hábito dele, ele foi orar no contexto de uma vida com Deus e humilhação. Humilhação é pedir perdão de pecados. Pecados dele e de uma maneira intercessória pelo povo. São conceitos diferentes, não é? Nós estamos vivendo com conceitos diferentes. Os crentes vão orar, quase que eles não se arrependem mais de pecado. É só eu declaro, eu declaro, eu declaro. E não tem arrependimento de pecado. Faz culto, faz reunião de oração, faz não sei o que mais, sem arrependimento de pecado. Mas se você observar as vitórias de Neemias, de Ezequias, ou de Josafá, ou de Esther, ou de Moisés, eles iam para a presença de Deus, ou Davi, iam para a presença de Deus, e eles não tinham uma decoreba de versos para recitar, eles se arrependiam dos seus pecados, e de maneira representativa do pecado da nação, de uma maneira intercessória dos pecados da nação. É um conceito muito diferente. A gente pedir perdão pelos pecados dos outros, a gente até não se sente bem, mas era totalmente judaico e próprio de uma vida de oração. Jesus fez isso na cruz. Os assassinos estavam o matando e ele pediu perdão para eles. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo.
Não está escrito na história em nenhum lugar, mas eu pessoalmente creio que alguns dos assassinos de Jesus se converteram e nós vamos encontrar com eles no céu, porque quem orou foi Jesus. Se Jesus falou, Pai, perdoa, eu acho que eles estão salvos. Essa é a ironia da coisa. Possivelmente os assassinos de Jesus estão salvos. Mas isto é um exemplo que a gente pode pedir perdão dos pecados da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso Congresso, do nosso Senado, talvez até do nosso STF. Nós podemos pedir perdão de maneira intercessória. Está implícito que Deus vai operar aí para que se arrependam. Mas quando nós pedimos perdão, significa que nós amamos e desejamos mudança e não destruição. Com 90 anos de idade, 85, Daniel foi orar. E é para a gente sentir vergonha, hein? Porque é o velhinho que está orando. Daniel, capítulo 9. Este é o ano que o rei Ciro deu a ordem para eles voltarem para Jerusalém. Agora não é mais Babilônia, os medo-persas tinham dominado a Babilônia. E o primeiro imperador na verdade, desse império medo-persa, logo no primeiro ano ele mandou os judeus voltarem. Daniel 9:1, é um dos outros nomes ou títulos de Ciro. Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do rei da Babilônia. Este é o ano que Daniel está há 70 anos lá. Esse é o ano que esse imperador vai mandar voltarem. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Isto é humilhar-se na Bíblia. É um conceito que nós evangélicos não temos. A gente lê que o fulano se humilhou na Bíblia, o ciclano se humilhou, e a gente parece que não entende que eles passaram alguns dias pedindo perdão de pecados por eles e da nação. A promessa de Deus para Salomão, quando o templo foi consagrado, em resposta à longa oração de Salomão, é: se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se arrepender, eu ouvirei do céu. Eles sabiam isso, estava combinado entre eles e Deus. Se eles se humilhassem, orassem, buscassem, se arrependessem, Deus ia operar. Por isso que oração na Bíblia, ou de Neemias, ou de Ezequias, ou de Josafá, ou de Esther, ou dos salmistas, ou de Moisés, é um período de pedir perdão de pecados, dos meus pecados, e de maneira representativa dos pecados da nação. E aí então Deus ouvia. Eles faziam esse período de arrependimento em jejum. É possível fazer jejum e não arrepender. O principal é arrependimento. Eles arrependiam em jejum e desde a antiguidade eles colocavam, se vestiam de saco de estopa coberto de cinza ou sentava sobre cinza. Quando José desapareceu, Jacó se cobriu de saco de estopa e chorou muitos dias. Esse costume é muito antigo, era antigo entre os judeus, mas não tem mandamento nenhum. Lá em Isaías 58, o Senhor disse: olha, o jejum de vocês e o estar vestido de saco de estopa não significa nada, vocês não estão jejuando. Vocês pararam de comer e trocaram de roupa, mas você não está jejuando. Porque vocês não perdoaram ninguém, vocês não se arrependeram por ninguém, vocês não usaram de misericórdia para com ninguém, vocês continuam oprimindo os seus empregados. Isso aí não é jejum. Jesus se opôs a jejuar e ficar com cara de que estou morrendo, a glicose abaixou. Quando você jejuar, lava o rosto, penteia o cabelo e pronto.
Podemos orar assim coletivamente, Israel fez isso, os crentes fizeram isso, mas a nossa vida de oração principal é lá no nosso quarto. Quando você orar, Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a porta, e seu Pai que te fez em secreto te recompensará. Jesus acabou com esse negócio de aparecer santão. É para orar sim, mas é no quarto. É para jejuar sim, não é para ninguém ver. Mas o principal é arrependimento de pecado. E nós estamos falando de um senhorzinho, santo, santo, santo. Daniel, verso 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando, Daniel 9, 20, né? Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, enquanto eu me humilhava pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, desse idoso santinho, mas ele sabia que ainda assim ele tinha pecado, porque o pecado milita em nós contra as coisas de Deus. Enquanto eu estava pedindo perdão pelos meus pecados e pelos pecados de Israel, no ano que Ciro ia dizer, judeus, vocês podem voltar, a escravidão de vocês acabou, ele entrou em oração, em arrependimento de pecado, e nesse caso também com saco de estopa, em jejum, crendo que Deus ia liberar e o decreto ia ser expedido, como de fato foi. Verso 4. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Verso 5, confessou que nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Isso aqui é a oração que Deus responde. 70 anos no cativeiro andando com Deus. Me parece que é um jovenzinho temente a Deus em Judá, começa antes. 70 anos andando com Deus. 70 anos orando 3 vezes ao dia. 70 anos confiando no Senhor e na sua palavra. Deus tinha dito que se o povo se humilhasse, ele ouviria, o templo nem existia, ele abria a janela, orava na direção de Jerusalém, na direção do templo, porque tinha a palavra de Deus e tinha promessa. 3 vezes ao dia ele orava, não é à toa que ele é esse Daniel. Daniel que falou da grande tribulação como nenhum outro falou. Daniel que falou do anticristo como nenhum outro falou. Daniel que falou da primeira vinda de Jesus no capítulo 2, na segunda no capítulo 7, o reino do anticristo no capítulo 8, e aqui no capítulo 9 vai receber uma revelação espetacular da primeira e da segunda vinda de Jesus, da reconstrução de Jerusalém, da época que o Messias ia ser morto e que novamente Jerusalém seria destruída. É este velhinho que está orando. É esse velhinho que recebe respostas espetaculares de Deus, porque tinha uma vida com Deus e a sua oração era de humilhação, não era de exaltação. Eu tenho ficado um pouco preocupado porque eu quase não ouço arrependimento de pecado e pedido de perdão. Só ouço declarações de fé que vai dar tudo certo, citando versos da Bíblia, como se automaticamente Deus cumpriria as promessas, sem vida com Deus. Até para Israel, se Israel saísse do rumo, viria sobre Israel as maldições e não as bênçãos. Às vezes as pessoas estão no pecado e estão declarando vitória. Sem arrependimento de pecado não tem nenhuma vitória. E uma coisa que nós temos que aprender com Daniel, uma coisa espetacular. Eu estou falando para você como orar na Bíblia. Se você quiser aprender, hoje é o dia. Anda com Deus, tira tempo de arrependimento de pecados e de humilhação e de dependência a Deus. Mas uma coisa que você não deve fazer na oração é brigar com Deus. Os crentes gostam de brigar com Deus.
É como se ele tivesse alguma culpa. Quem que pecou no jardim do Éden? Quem que pecou é ímpio e rebelde? Judá ou Deus? Quem que cavou a cova? Judá ou Deus? Quem que cavou o buraco? Judá ou Deus? Depois que está tudo errado, briga com Deus. Deus é sempre justo, sempre santo, sempre misericordioso, sempre perdoador. Se você não entender nada, sem entender nada, fala: o Senhor é santo, justo, misericordioso, perdoador. Estou esperando o livramento porque o Senhor é misericordioso, perdoador. Não fica: oh Deus, onde está Deus? Por que o Senhor não está cumprindo a promessa? Esse é o mundo mau que jaz no maligno. Às vezes as trevas nos atacam e às vezes nós semeamos. A culpa nunca é em Deus. Verso 7, Daniel orou: Senhor, Tu és justo. Eu não vejo em nenhum momento nesta oração de Daniel um conflito com Deus. Eles sabem que eles eram escravos, porque as maldições de Deuteronômio 27 e 28 caíram sobre eles. Está na oração, eu não vou ler todos os versos. Ele sabia que Jerusalém estava no chão, o templo estava no chão. Eles não ouviram os profetas do Senhor, não ouviram Jeremias. Eles sabiam que eles tinham se envolvido com as abominações de Canaã, por isso as maldições caíram sobre eles. Eles sabiam que eles estavam num estado de vergonha, escravizados por todo lado. A culpa não estava em Deus. Tu és justo e hoje nós estamos envergonhados. Verso 7, o Senhor é justo e hoje nós estamos envergonhados. Estamos envergonhados por causa dos nossos pecados. Nós estamos envergonhados porque Deus deixou de ser santo, bom, misericordioso, de jeito nenhum. Verso 9, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Isso é a oração que Deus responde na Bíblia. Anda com Deus como Daniel, confessa os seus pecados, os pecados da nação. Não entre em conflito com Deus. Deus é sempre santo, justo. Mas a oração era na dependência. Verso 9. O Senhor é misericordioso, o Senhor é perdoador. Quando a gente ora se arrependendo e sabendo que Deus quer perdoar e usar misericórdia. A gente ora por nós, pelos nossos familiares que não têm Jesus, pelos brasileiros que invocam as trevas, pelos evangélicos que escandalizam, pelos políticos do Congresso, do Senado, no STF. A gente pede perdão, se humilha de uma maneira intercessória, a gente pede perdão, e Deus não vai ouvir porque o pastor Silas está jejuando. Tem jejum que Deus falaria para nós: é melhor você almoçar, não está valendo nada. Não, o pastor Silas está jejuando. Nós nunca mereceremos. A gente ora para dizer: Deus, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é perdoador. Nós somos pecadores, rebeldes, iníquos. Não ouvimos a tua palavra, perdoa, misericórdia. Aí Deus ouve. Em pecado, declarando promessas, nada vai acontecer. E assim foi Daniel orando, mas dentro dessa linha que eu estou dizendo, que a oração é enorme, aí no verso 17 ele diz assim: ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Sabe o que ele estava orando? Se a minha cidade está arrebentada e o templo está caído, é porque nós pecamos. Senhor, perdoa. Nós não merecemos. Nós pecamos. Perdoa. Que nós possamos voltar. Veja, o templo está no chão ainda.
verso 19, verso 18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome, desolação de Jerusalém, 50 anos no chão. Não te fazemos pedidos por sermos justos, dependendo da tradução que você está lendo, por causa dos nossos atos de justiça, mas por causa da tua grande misericórdia. Quando orar, fala para Deus: eu estou esperando resposta por causa da tua misericórdia, da tua bondade e do teu perdão. Eu e meu povo não merecemos nada. Meus familiares não merecem nada. O meu Brasil com seus problemas. Os brasileiros longe, envolvidos com tantas coisas erradas. Mas perdoa, nós não merecemos. Mas o Senhor pode trabalhar no coração deles para arrependimento. E o Senhor pode ouvir por causa da tua misericórdia. Não é porque eu estou orando. Daniel em nenhum momento falou: é porque eu estou jejuando. Ele sabia que isso não ia funcionar. É porque eu estou me humilhando. Ele estava se humilhando para receber perdão e para Deus operar com a sua misericórdia. Os atos de justiça de Judá e de Daniel não iam resolver nada. É nesse jeito de andar com Deus, mas humilhação, que é pedir perdão de pecado, que Deus ouve oração. E o Senhor ouviu. O Senhor mandou mais uma vez o anjo Gabriel. Eu não estou falando aqui para dar vontade de você ver anjo. Quando Deus te permitir ver um anjo, amém, glória a Deus. Mas não corra atrás de anjo. Porque o inimigo pode se manifestar na forma de anjo e te enganar. Procure ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Não corra atrás de anjo. Tem igreja botando cadeira para anjo sentar. Faça-me favor. Ele não tem corpo. É coisa ridícula. Não corra atrás de anjo. Corra atrás da presença de Deus e da plenitude do Espírito Santo. Você até poderá ver anjo, mas você não está buscando para ver anjo. E vou te falar mais. Se você vê o anjo Gabriel, você cai desmaiado no chão. Ele é um ser celestial muito brilhante, que quando apareceu, as poucas vezes que apareceu, foi para falar do anticristo e de Jesus. E quem viu o anjo Gabriel morreu de medo. Primeira vez que Daniel viu o anjo Gabriel, morreu de medo. O anjo Gabriel apareceu, verso 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte. Verso 21, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, que apareceu na forma de homem, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Deus respondeu. O anjo Gabriel chegou para falar, mas disse: eu vim te dar entendimento, presta atenção. Num certo sentido, hoje à noite, o Senhor está te dando entendimento sobre oração. Presta atenção. Não adianta você orar sem arrepender de pecados. Não adianta você decorar versos. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você estiver em vida de pecado, não vai acontecer nada. Não adianta falar toda arma forjada contra mim. Sem arrependimento de pecado não vai acontecer nada. Primeiro andamos com Deus e arrependemos dos nossos pecados e de maneira intercessória pelo nosso povo, nossa cidade, nosso estado, nosso congresso, nosso senado. Eu acho que até pelo nosso STF devemos orar.
porque o nosso STF tem dado preocupação para a população brasileira. Parece que Deus tem que operar. O anjo Gabriel chegou e falou: olha, presta atenção, eu vim te dar entendimento. Deus vai responder, mas é complexo. Falando em mistério, e tirando o mistério para você entender, o anjo Gabriel chegou e falou: sim. Eu estou tirando o mistério da mensagem. Sim. Tranquilo. Jerusalém será reconstruída depois de X tempo. Depois de Y tempo, Deus vai resolver o problema do pecado, o Messias vai morrer ali na cruz. Não é isso que você está pedindo? Perdão? Deus vai perdoar porque Ele está enviando o seu Filho Jesus. A graça de Deus se manifesta em Cristo Jesus, até mesmo para aqueles que morreram crendo que Ele ainda ia nascer, foram salvos em Cristo Jesus, porque esperaram no Senhor e nas suas promessas. Hebreus 11, quem salva é Jesus, desde o Velho Testamento. Daniel, tranquilo aí, eu estou tirando o mistério da mensagem. Jerusalém vai ser reconstruída sim, mas com muita dificuldade. Pensa numa cidade que caiu no chão e para levantar de novo, vai durar. Já eu dou detalhes. Depois de Y tempo, que Jerusalém for reconstruída, então o Messias vai morrer na cruz. Depois de X mais Y, não é equação, mas... Depois de X mais Y vai ter a grande tribulação. Jesus vem em grande poder e glória, e o pecado perdoado na cruz é extirpado do nosso ser, porque nós receberemos um corpo celestial sem pecado. E nas palavras de Jesus, quando Ele estava falando ali da questão do divórcio, com quem aquela mulher seria esposa, já que ela tinha casado com 7 irmãos, Jesus disse: vocês serão como os anjos, nem casarão, nem se darão em casamento, nós teremos corpos celestiais sem pecado. Foi isso que Deus falou para Gabriel, tirando o mistério da coisa. Mas Deus falou de maneira misteriosa, porque por X tempo não era para ninguém entender direito. Mas agora podemos entender. O anjo Gabriel falou: está proposto 70 semanas. Nesse período de tempo, Jerusalém será reconstruída. Depois de tantas semanas, o Messias morrerá. Depois terá o reino do anticristo. E aí Jesus vem e resolve de vez o problema do pecado. Por muito tempo ninguém sabia quanto eram essas 70 semanas, mas agora nós sabemos. Vou te explicar por quê. Ninguém sabia que período que era mesmo, porque a linguagem foi enigmática. Mas a linguagem foi enigmática, mas deu um ponto de partida e 69 semanas até o Messias morrer. Como você tem o ponto de partida, é a dada ordem da restauração de Jerusalém, e o Messias na cruz, 69 semanas, foi possível, depois de muitos séculos, calcular. Nesse ano que Daniel está orando, de fato eles recebem o decreto para voltar, e eles voltam para viver no estado de miséria. O império deixou voltar, mas o império não tinha autorizado construir muralhas. Sem muralhas não tem segurança. Sem segurança não tem casa boa. Vivendo 85 anos, a partir de Daniel 9 até Neemias, 85 anos em miséria. Quando Neemias, 85 anos depois, e Daniel estava morto, ficou sabendo em que pé estava a cidade, ele foi orar, jejuar e chorar. Por causa das promessas de Deus, Jerusalém ainda estava no chão e Neemias chorou muito. Aí ele recebe ordem, recursos e reconstrói as muralhas, e nos próximos 49 anos, Jerusalém é reconstruída. Mais 434 anos, Jesus morre na cruz. A partir da ordem que Neemias recebe para reconstruir Jerusalém, não é a mesma ordem de voltar para Jerusalém. Quando ele recebe a ordem de reconstruir 85 anos depois de Daniel,
passam-se 483 anos e o Messias morre na cruz. Ele morre na cruz, segundo essa contagem de Neemias até Jesus, ele morre na cruz no ano 38 do nosso calendário, mas nosso calendário não começou exatamente no ponto zero. Estima-se que ele está 6 anos adiantado, então 38 menos 6, Jesus morreu no ano 32, 33 da era cristã. Nós não sabemos exatamente o minuto, o segundo que o calendário começa. Então, de Neemias até Jesus na cruz, 483 anos, dividiram por 70, concluíram que as semanas eram semanas de 70 anos, as quais de Neemias até Jesus passou 69, a última semana, pela própria natureza do texto, é uma semana mais futura, é o período do anticristo, os 7 anos do anticristo, quando Jesus vem e vai tirar do nosso ser o pecado em nós, trará juízo e trará a plenitude do reino de Deus. Agora que eu falei simplesinho, e agora que eu falei mais complicadinho, agora nós vamos ler o texto. Daniel chegou e falou, para você ter entendimento, presta atenção, Daniel. Daniel 9, 24. Sabemos que são 70 semanas de 7 anos, certo? 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel, você está pedindo perdão de pecados, para acabar com transgressão. Jesus vai morrer na cruz. Para acabar com transgressão, ele vai voltar em grande poder e glória. Para isso está previsto um período de 490 anos, sendo que a partir de Neemias 483, e a última semana é no futuro da grande tribulação, que é o próximo evento na história antes de Jesus voltar, e não tenha dúvida disso. Verso 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda reconstruir e restaurar Jerusalém até o ungido, até o Messias, o líder, haverá 7 semanas, são 7 semanas de 7 anos, 49 anos, construiu as muralhas, reconstruiu Jerusalém em 49 anos. Depois dessas 7 semanas e 62 de 7 anos, 434 anos. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Em relação ao dia que Daniel está aqui ouvindo, Gabriel demorou 130 anos para Jerusalém estar totalmente reconstruída. Os primeiros 85 anos no chão. Aí aparece Neemias, mais uns 50 anos para estar reconstruída. Ela será reconstruída, e ela foi reconstruída. Mas o anjo Gabriel falou, mas ela vai ser destruída depois. Verso 26. Depois das 62, e aqui no texto, as 62 é depois das primeiras 7, 7 mais 62, 69 semanas após Neemias. Depois das 62 semanas, ungido, Jesus será morto. E já não haverá lugar para ele. Será morto, porque dessa maneira Deus estava respondendo a oração de Daniel. Você quer perdão, Daniel, para você, para o povo? Na cruz de Cristo tem perdão. Mas aí o anjo Gabriel diz que depois que Jesus morresse na cruz, Jerusalém ia ser destruída de novo. Verso 28, e a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. No ano 70, o general Tito do Império Romano botou Jerusalém no chão outra vez. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Mas aí o último verso, fica implícito que ela é reconstruída de novo. E não é que ela está reconstruída de novo, e não é que ela está de novo na mão dos judeus. Agora falta só a última semana. São semanas de 7 anos.
E o verso está se referindo à grande tribulação, muito mais especificada no capítulo 8 e não no 9. Com muitos, falando agora do anticristo, ele fará uma aliança que durará uma semana, são as últimas semanas das 70, a grande tribulação. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício, à oferta, o que faz todo mundo pensar que o templo será reconstruído e ele vai profaná-lo no meio dos 3 anos e meio aí, podendo profanar a região toda ali, mesmo que o templo não fosse reconstruído, daria para fazer isso. Mas a gente pensa que ele será reconstruído e será profanado em termos gerais. E daí para frente o texto fala mais um pouco, mas o assunto aqui, presta bem atenção. Essa foi a resposta do Gabriel. Eu não tinha como fugir. Ele falou que da hora de Neemias até Jesus morrer na cruz, passaria 7 mais 62 semanas. Na história foi 483 anos. Conclui-se semanas de 7 anos. Então o anjo Gabriel falou, você está orando, está jejuando, está chorando, perdão, perdão. Haverá perdão, porque Jesus vai morrer na cruz 483 anos depois de Neemias. Ele vai extirpar completamente o pecado em nós, porque no fim da grande tribulação, Ele vai voltar em grande poder e glória. E você está orando para ela ser reconstruída, ela vai ser. No meio de muitas dificuldades, 130 anos depois de Daniel, estava reconstruído. Mas depois que o Messias morrer na cruz, ela vai cair, vai ser derrubada de novo. No ano 70, os romanos arrebentaram com Jerusalém, igualzinho os babilônios. Pra você ter uma ideia, o templo só ficou o alicerce, que são pedras de 2, 3 toneladas no chão. O resto saiu do lugar. Jesus veio, morreu, ressuscitou, Jerusalém no chão no ano 70, Jerusalém de novo. Irmão, você não vai ver o anjo Gabriel, porque Deus espera que você entenda a Bíblia. A próxima coisa agora na história é 7 anos de tribulação, irmão. Se nós vamos no começo, no meio, do fim, eu não sei. Eu penso que nós vamos no meio, mas eu não tenho certeza dessas coisas. Mas eu sei, esse aqui é o nosso assunto. Nosso assunto não é que a tribulação está vindo e Jesus voltará, isso está no texto. Mas esse não é o meu assunto dessa noite. Não estou falando da grande tribulação, entre o que o texto fala. Eu não estou falando, em primeiro lugar, da vinda de Jesus, que o texto fala. Eu estou falando que oração respondida é uma vida com Deus e períodos de arrependimento de pecado. Por acaso ele viu Gabriel, que anunciou Jesus mais uma vez, que é isso que Gabriel faz na Bíblia. E quando ele apareceu para Maria, ele disse, olha, o nome dele é Jesus. Vai fazer aquela mistureba de nome. Bisavô dele chamava Manuel, é Má de Manuel, avó não sei o que, Rá de não sei o que. Fazer mistureba não, o nome dele é Jesus. Significa Senhor, Salvador. E é em Jesus que Deus resolve o problema do pecado. Eu queria perguntar para você se você gostaria de aprender a orar que nem na Bíblia. Nós estamos nos dias, irmão, que talvez a gente precisa parar de fazer declarações sem arrependimento de pecado. Eu não quero abolir as declarações. Numa vida consagrada a Deus, eu posso dizer, toda arma forjada contra mim não prevalecerá, porque mesmo que eu morra, eu tenho vida eterna em Cristo. Mas uma vida de pecado, eu não deveria fazer essa declaração. Se eu estou vivendo em pecado e eu não tenho vida como Daniel, e eu também não tiro períodos para arrepender dos meus pecados, eu também não deveria falar, tudo eu posso naquele que me fortalece, se eu estou em pecado. Então eu acho que o meio evangélico ficou muito automático. E ele pegou uns versos da Bíblia que fala que somos abençoados e passou a usar, desculpa a expressão, mas passou a usar como se fosse mantra evangélico. No hinduísmo você recita mantra e deve resolver. Então vão recitando.
sem ouvir a voz de Deus, sem se arrepender dos pecados, sem se humilhar. Nós estamos falando de Daniel orando aqui, irmão, muito mais santo que eu e você. Mas esse era o homem que via Daniel, que via Gabriel. Esse era o homem que Deus arrebatava. Mas era o homem que andava com Deus e não se corrompia na Babilônia, arrependia dos seus pecados e andava nos caminhos do Senhor. Esse homem podia dizer, que ninguém pôde tocar nesse homem, só se Deus quisesse que ele fosse um mártir. Mas ninguém tocava nesse Daniel, mas nem leão. Fazia plano contra Daniel, caía no chão. Esse aí podia dizer, toda arma forjada contra mim, que esse aí tinha vida de consagração. Acho que nós estamos precisando aprender a orar com os homens da Bíblia, estudar a oração de Neemias, o clamor de Moisés por Israel, os clamores de Daniel. Nós estamos precisando aprender a orar com os homens da Bíblia. Recentemente a gente aprendeu a orar muito com a teologia da prosperidade. Desculpa, viu? Tem professor da teologia da prosperidade pedindo perdão. Benihim pediu perdão. O casamento dele acabou, depois ele ficou enfermo. Aí ele pediu perdão para o meio evangélico, que ele estava ensinando coisas que não procediam. Nós estamos precisando aprender a orar com os homens da Bíblia. Os homens da Bíblia eram santos, consagrados, pediam perdão dos seus pecados e pecados da nação. Eu gostaria que você tivesse vontade de aprender desse jeito, pedindo perdão para o seu pecado, o pecado da nossa cidade, do nosso país. Recentemente eu senti um pouco de vergonha dos evangélicos, mas aqui da nossa cidade, mas não quero falar por quê. Algumas coisinhas que eles fizeram que deu vergonha, mas também não quero falar, Deus sabe. Mas eu senti vergonha. Parece que o nome do Senhor estava sendo bem desonrado, eu senti bastante vergonha. Mas se você fala e você especifica, aí você é o crítico, você é o chato, você é o não sei o quê. Mas a gente pode pedir perdão, não é verdade? Pedir perdão a Deus. Mas é chato pedir perdão em pecado assim em voz alta, né? Vai que o vizinho é fofoqueiro, hein? Sai contando para todo mundo. Então abaixa a sua cabeça aí. Vou pedir para você, fala com Deus agora. Senhor, talvez minha mente ficou um pouco cauterizada e eu não pedi perdão. Fala para o Espírito Santo trazer à sua mente o que você precisa pedir perdão, e tendo pedido perdão, receba o perdão. Tem gente que pede perdão 500 vezes porque não acredita que Deus perdoou. Se você confessar o pecado, seja lá o que for, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não peça 2 vezes, porque isso é como dizer, o sangue de Jesus não tem validade. A partir do momento que você pede perdão, o sangue de Jesus te purifica. Receba o perdão. Louve a Deus pelo perdão. Não continue se sentindo indigno se você foi perdoado porque Jesus morreu na cruz, no seu lugar. Se você sentir que tem alguma coisa te incomodando e alguma coisa atrapalhando o seu relacionamento com Deus e com as pessoas, peça perdão de maneira bem silenciosa. O vizinho não precisa saber. Tendo pedido perdão dos nossos pecados, aí eu quero convidar você para ficar em pé de 2 em 2, de 3 em 3. Ore pela nossa cidade, pelo nosso país. Como Daniel, de maneira intercessória. Como Jesus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você pode orar pela nossa cidade. Senhor, perdoa. Houve imprudência, houve isso, houve aquilo, perdoa. Quando você pede perdão, você está pedindo para o Senhor entrar em operação para que haja arrependimento de pecado e mudança de vida. De 2 em 2, de 3 em 3. Ore pela nossa cidade, pode orar pelo nosso Congresso, nosso Senado. Parece que estamos nos dias que temos que orar pelo nosso STF. Peça perdão, ore de maneira representativa, pedindo perdão. Lembra, não será porque você está orando, não será pelos nossos atos de justiça,
será porque Deus é misericordioso e perdoador. Ele é sempre justo, sempre santo, sempre bondoso, sempre misericordioso e sempre perdoador. Sempre perdoador. Não será porque eu estou merecendo, não será porque eu jejuei, ainda que seja bom se arrepender de pecados em jejum, mas não é isso que nos faz merecer. É porque nós reconhecemos que Ele é misericordioso, perdoador, santo e justo. Porque nele tem graça, nele tem perdão. Deus usa situações difíceis para levar ao arrependimento. Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor, de situações erradas na nossa cidade. Pedimos perdão, Senhor, talvez o nosso testemunho evangélico não foi dos melhores. Pedimos perdão, Senhor. Senhor, que nós não nos tornemos juízes dos nossos irmãos, mas intercessores como Daniel. Senhor, que nós possamos ser intercessores. A resposta de oração, ela vem de uma vida com Deus e de períodos de humilhação. Que nós sejamos intercessores por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas nossas autoridades executiva, legislativa, judiciário, como o nosso Brasil está precisando de oração, de arrependimento. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos da santidade do Senhor, santidade do Espírito Santo, ousadia do Espírito Santo. Pai amado, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Dá-nos liberdade de falar de Jesus com autoridade. Dá-nos liberdade de evangelizar. Dá-nos liberdade interior de pôr as mãos sobre os enfermos e vê-los curados. Derrama do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo que é lavado no sangue de Cristo. Acompanha o Teu povo ao trabalho essa semana, Senhor, que entrem nos escritórios, nas escolas, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, e os use neste mundo sem Deus, como sal da terra e luz do mundo. Dê alegria do Espírito Santo, no meio da tristeza, dê alegria do Espírito Santo, e use o Teu povo para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus.